Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, mais uma gravação, né? Mais um vídeo para vocês aqui, sejam bem-vindos, né? Hoje eu vou gravar esse vídeo mais conversando, né? Relembrando algumas coisas que eu passei dentro do sistema religioso, né, na vida, e conversando com vocês, né. E assim, eu vou falar falando do sistema religioso, vou falar mais uma vez sobre ser dizimista, né. Vou começar assim, eu lembro que quando eu estava dentro do sistema religioso, quando eu era jovenzinho, eu via minha mãe, meus pais, né, separando o dízimo, que a primeira coisa que eles faziam, né, minha mãe, se deixar, faz isso até hoje, ela não faz porque hoje ela tem Alzheimer, entendeu? E a minha irmã que cuida dela, ela não precisa, nunca precisou fazer isso, né, ela fazia porque o sistema religioso colocou na cabeça dela e de muita gente, né, que você tinha que ser dizimista, né? Entendeu? Colocou essa mentira na cabeça dela, né? E ela fez isso durante anos, né? Assim, eu nasci, minha mãe já era evangélica, né? E assim, eu cresci, me criei lá dentro, entendeu? Então eu conheço muito bem esse sistema, né? Conheço muito bem e tenho propriedade para falar tudo que eu vou falar, mas eu vou encurtar aqui o assunto, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu fui crescendo e vendo isso, né? Vendo meus pais e outras pessoas e o pessoal lá dentro, pastor, os obreiros, todo mundo falando sobre dízimos, que era necessário dar dízimo, que tinha que dar dízimo, que Deus ia abençoar, que não sei o que, entendeu? Que a pessoa que não era dizimista estava roubando a Deus. Eles falam isso até hoje, né? E que você tinha que ir lá dentro, né? Aí eu fui crescendo e fui entendendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Isso aí já era falado lá dentro da igreja. Eu bugava a minha mente, né? Aí eu ficava pensando assim, caramba, mas qual o sentido de ir num templo religioso se Deus já habita dentro de você, entendeu? E qual o sentido de dar o dízimo para manter um templo se a verdadeira casa de Deus é o seu coração, é você, é o seu corpo, né? É a sua mente, é você, né? Aí eu me bugava, mas como eu era muito novo, muito jovem, né? Eu não questionava essas coisas, eu continuava indo lá. Até que eu caí numa igreja, eu já era casado nessa época, já tinha separado também. Caí numa igreja que de repente eu me vi sendo doutrinado, né? Eles começaram a me doutrinar para dar o dízimo, que eu nunca tinha dado dízimo, né? Aí repararam quando dava o dízimo, eu tocava, né, sempre toquei na igreja, né? Sou músico, então sempre toquei. Aí, começaram a me doutrinar para dar o dízimo, né? Para começar a contribuir com o dízimo. E eu sempre relutei, né? Sempre rebati, porque nessa época eu já tinha um pouco mais de conhecimento, eu sempre rebati, né? Que o dízimo era da lei de Moisés, era para Israel antigo, não tinha nada a ver com a gente e que eu não ia dar, entendeu? Aí começaram a me colocar medo, não, que se você não der o dízimo, você nunca vai ser abençoado, você nunca vai prosperar. E essa igreja era num bairro
perto, quem conhece São Paulo sabe, né, que tem várias comunidades assim na periferia de São Paulo, né? Essa igreja era num bairro que tinha algumas dessas favelas. E eu reparei que a maioria desses dizimistas fiéis moravam nas favelas, né? Moravam nessas comunidades. Só que eles, além de dar o dízimos, eles gastavam o que não tinham muitas vezes, fazia empréstimos, prestações para comprar carros e roupas, né? Para dizer que era mais abençoado só porque era dizimista. Inconscientemente eles faziam isso, né? Claro que eles não tinham consciência disso. Aí foi passando o tempo, passou o tempo, eu vim para o interior, vim trabalhar no interior, né? E hoje em dia eu reparo que esse povo continua sendo dizimista, não sai da favela, entendeu? Não sai da mesma situação, né? E continua dando dízimo. Então, o que adianta? Então, está provado que isso é mentira, entendeu? Aí vem com essas ideias. Não, mas as bênçãos são espirituais. Não são espirituais. O dinheiro não é espiritual, o dinheiro é material. Então as bênçãos que eles querem dizer é no sentido material, né? Entendeu? Outra coisa. Tinha pessoas também que eu observava que falavam assim: quando eu era do mundo, eu gastava todo o salário em droga, gastava em cigarro, gastava em bebida, entendeu? Gastava, e agora que eu tô aqui na igreja, na obra de Deus, eu dou o dízimo mesmo, eu coopero mesmo, porque quando eu era lá do mundo eu fazia isso, tudo bem, é válido isso. Assim, partindo dessa premissa, dá até para você entender, entendeu? Mas veja bem, a pessoa tira, aí fala, aí completa assim: e agora eu sou abençoado por isso. Mas veja bem, ó, analisa comigo. A pessoa não bebe mais, não vai para balada, não fuma, entendeu? A pessoa só tira os 10% para o suposto dízimo. Então, provavelmente, assim, sem querer, ela teve praticamente uma educação financeira. Ela não gasta mais no que não é necessário, né? E só tira 10% do salário dela. Óbvio que vai sobrar mais, né? Os 90% vai ficar com essa pessoa, né? E aí essa pessoa fala que Deus me abençoou porque agora sobra mais dinheiro. Mas é claro que sobra mais dinheiro. Você não faz mais nada do que fazia, você só dá o dízimo, você só tira 10% do seu salário. Então é óbvio, isso aí é matemática, né? Não foi Deus que te abençoou, é matemática. Agora, se fosse verdade que Deus abençoou só porque você deu o dízimo, o seu salário o seu dinheiro ia se multiplicar e não sobrar, entendeu? Você ficou com 90% para pagar todas as contas e ficou sem nada do mesmo jeito. Isso não foi bênção nenhuma, entendeu? Essa é uma regra matemática, né? Então, gente, o que eu quero chamar a atenção é que essas pessoas continuam na mesma, continuam morando na favela, nas comunidades, não evoluíram nada, continuam devendo, né? E continuam lá dizimistas, né? E se nós somos o templo do Espírito Santo,
que nós gastemos nosso dinheiro cuidando de nós mesmos, né? Cuidando do nosso bem-estar, e que usemos os 10%, que seriam o tal dízimo, que não existe mais, né? Desde quando a lei de Moisés acabou, não existe, para investir. Se cada pessoa dessa investisse 10% do seu salário, em vez no CDB, no LCI, no LCA, no mercado financeiro, né? Se poupasse 10% todo mês, lá em Provérbios, no livro de Provérbios, está escrito que o que junta aos poucos enriquece, entendeu? Se essa pessoa guardar 10% do seu salário, se assemelha à parábola dos talentos, né? É um investimento, né? Essas pessoas com certeza teriam patrimônio suficiente para sair da favela pelos anos, pelo tempo, né? E ter até um triplex, porque dependendo do salário dessas pessoas, dava para ter um triplex, juntando apenas 10%, investindo apenas 10%, né? Ou dava para ter uma vida mais confortável, uma casa melhor, morar num lugar melhor, né? Cuidar de si e continuar servindo a Deus, né? Mas não, preferem ficar dentro do sistema religioso, dando 10%, fazendo dívida, né? E acreditando em mentira, né? Então, hoje eu só vim falar sobre isso, viu? Eu já estou com 12 minutos de vídeo e eu quero deixar esse assunto para uma reflexão aí, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, tá? Não fiquem chateados comigo aí, quem é dizimista, mas reflitam aí, vê se tem algum sentido você ficar lá dentro do sistema religioso dando dinheiro, né? Porque assim, não é só 10% do seu salário. Se você frequenta uma igreja dessas, você vai ver que tem festas, tem festividades, festivais, você acaba gastando bem mais, né? Então, tem o comércio também, o comércio religioso, né? Que eu acho errado, mas existe, né? Então, não é só isso aí, não é só os 10%, tem muito gasto por trás dos 10% também, tá bom? Você ser generoso é uma coisa, a Bíblia ensina que você deve ser generoso também, mas primeiro você deve cuidar do seu patrimônio, para depois poder cuidar dos outros, para depois praticar generosidade. Se você não tem nem para você, não tem como você ajudar outras pessoas, né? Tá bom? Beijos nos corações, fiquem na paz, fiquem com Deus, tá? Reflitam, deixem seus joinhas, seus likes, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!